vão para o jogo e fizeram um jogo digno de uma decisão, né? Vários gols, foi emocionante. E o Vasco tem um time mais, vamos dizer assim... O que não foi digno da decisão foi o público, né? Como 19 sempre. mil pessoas. Não, 16. 19 mil foram presentes. Foi o presente. 16 mil pagantes. Acredito que no Maracanã... Não dá, mas não dá. A gente tá com essa história de... espero que agora... A torcida do Vasco eu vai acho lotar. que vai. Cara, não é vai dar possível. um Mas aí não era Domingo tem dividido? mais de 40 mil. Aí Vai não era dar 40 dividido? mil, vai dar 40 mil. Zinho, não era dividido aí? Era. Ué, por que Mas o anel superior inteiro, o engenheiro não abriu. Exato, não. Foi a cena é melancólica. O anel superior Fechado. não foi liberado. Merecia Você liberaria o anel superior? Você liberaria o anel inferior? Ali? Não, ali já estava liberado. Agora, você liberaria o anel superior? Só se você liberasse o Rabiot pro Barcelona. Eles têm 11 anos cada um. Um tem 11 e o outro tem 12. Zinho, você liberaria o anel superior? Esse assunto é de vocês O dois. Zinho não precisa nem forçar a situação, não. Não, isso é coisa pro Mano, pro... Não, pra mim, eu tô fora. Não, mas, cara, tem todo um aspecto aí que o torcedor também ele abraça pra não ir num jogo desse. É o aspecto da segurança. Mas ontem... Ele Não, como não? O carazinho, na boa. Lá em eu Itaquera sou não contra. tem problema de segurança. É diferente. Eu vou te falar o que é porquê. diferente? Em São Paulozinho, é torcida única. E isso, apesar de eu ser contrário, eu acho que é uma derrota da Não, mas sociedade. acho que Botafogo Isso não tem diminui, esse problema. isso diminui e muito o confronto de torcedores. Agora falar, Vasco e Botafogo não tem esse tipo de problema? Não tem até a página 2. Não. Esse tipo de pessoa que vai pro estádio pra matar o adversário, ele não quer saber se é do Botafogo, Mas assim, então, mano, o que eu vou fazer? Não vai ter futebol mais? Então, mas Flavinho, o torcedor cada vez mais, ele vai deixando de acompanhar os jogos por Eu causa da acho violência que o também. torcedor é o não único abraçou fator, mas o também Campeonato Carioca, é outra coisa. Porque Agora, nos jogos do Botafogo na Libertadores, é. o estádio vivia cheio. O campeonato agora aí, nessa reta final, é que empolgou mais. Mas se você for pegar o campeonato todo, foi um campeonato Não, mas não chato, dá pra entender, ruim. Zinho, como é que a torcida do Botafogo não foi ontem ao jogo. Não dá pra entender. Isso que não dá pra entender. Era mando de jogo do Botafogo, jogando em a chance casa. que o Botafogo E o tem de ser- Botafogo ganha do É a Flamengo. chance que o Botafogo tem de ser Era pra campeão. torcida do Botafogo ter comparecido. Já não tinha ninguém no Maracanã contra o Flamengo. Mas ontem, dúvida. Não, eu acho que achei que a os torcida do duas Botafogo ia Beija, votar. Porque no domingo, no domingo, não tem a menor torcida do Vasco dúvida vai que a encher. torcida do Vasco vai lotar o Maracanã. Vai. Porque eu acho que é a chance, Eu tenho repito o que dúvida. eu disse aqui Não, semana pode esquecer, passada, vai lotar. que é a chance que esses dois times têm de serem campeões esse ano. Eu não vejo o Vasco e o Botafogo lutando por título de nada esse ano, além do Campeonato Carioca. O Botafogo já, inclusive, está eliminado da Copa do Brasil, né? Já foi pelo Aparecidense, né? Sim. Isso. O Vasco, eu... Vai entrar mais pra frente, porque tá na Libertadores. Mas com todo respeito, eu acho que o Vasco, na Libertadores, não passa nem da primeira fase. Eu acho que os outros E times quarta-feira são mais fortes. confronto. É um jogo contra o Cruzeiro. Olha, mas agora tem o Cruzeiro lá que tá baleado também. O Cruzeiro tá balhado porque é uma Opa. derrota no jogo contra o Atlético. Mas Opa. continua sendo um time muito mais forte do que o É mais forte, mas não dá pra falar que é favas contadas. O time do Favas Cruzeiro, todo contadas mundo encarava nunca que ia é, jogar uma mas- partida exuberante Mas contra sendo o Atlético, realista, vai acontecer mano, o quê? sendo realista, eu acho que assim, a chance que o Vasco tem de ser campeão é o Carioca, esse ano. A chance que o Botafogo tem de ser campeão é no Carioca, esse ano. Ponto. Sendo bem realista, não vejo esses times lutando pelo título brasileiro, por exemplo. Não sei que vocês vejam, eu não vejo. Eu também não. Olha, o Juan com RH, ele fala que a torcida do Botafogo não foi. Tinha mais torcida do Botafogo que do Vasco. Para de odiar o Botafogo, por favor. Não é Como é isso. que eu não odeio o Mas Botafogo? 16 mil pessoas Agora, não é se ninguém você acha no que jogo tinha de futebol. 16 mil pessoas numa final de campeonato, jogando em casa, se você acha que isso é um belo público, ok. Eu acho um fiasco, você não acha? Não, se você vai comparar, se você for comparar esteticamente o jogo, né, essas imagens, divide a tela. Corinthians e Palmeiras, Botafogo e Vasco, não tem comparação, gente. Não tem comparação. E o Mas Bavi? aí você pega até o... E o Bavi? Sim, o Bavi também. E o Cruzeiro e o Atlético? Cruzeiro, isso, bem Grêmio, lembrado. Não, até o eu falei, Grêmio. não, eu Grêmio falei e Corinthians e Bragantino, Palmeiras, sabe? porque a gente acabou de falar Grêmio do também, Corinthians e 30 Palmeiras. mil, pô. Mas o Bavi, Atlético e Cruzeiro, em Porto Alegre... de Pelotas tinha 30 Deu mil. 30 mil em Porto Alegre. mas aí não tem rivalidade nenhuma. Não, mas tudo Se bem, fosse mas um tá Grenal- cheio. Tava lotado. Não tem cabimento, todo mundo tem razão aqui na mesa, eu concordo também, não tem cabimento. 16 mil pagantes no jogo no final de campeonato no Rio de Janeiro, gente. Não Acho tem que cabimento. esse, pior Não do que tem esse foi cabimento. só o Curitiba e Atlético Paranaense. Eu não sei nem o que deu. Foi Perderam? 13 mil no Couto Foi Pereira. 1-0 pro Coxa. E não foram perdendo, porque foi um jogãozinho. Não, perderam. Foi um jogão. Foi um bom jogo. Como eu falei, com as suas limitações, foi um jogo muito bom. 5 gols, outras chances criadas, né? O Paulinho, que assim, o Zé Ricardo diz que a parte física tem comprometido, por isso ele não começa como titular, mas o garoto entra, muda o jogo. Né? O Paulinho sempre tem feito jogos bons. Assim, eu acho que
o Maracanã, esse último jogo sendo o Maracanã, pelo menos esse jogo, né, para salvar esse campeonato que foi ruim em nível de público, poderia ter pelo menos 40 mil Mas pessoas. atenção, se o torcedor do Botafogo não for para comemorar um título, e se a torcida do Vasco não for com a possibilidade de reverter o título, qual jogo ele Não, não? ao contrário, ao contrário. O Vasco ganhou. O Botafogo para reverter e o Vasco para confirmar. Gente, qual jogo vai? Então, acabou. Qual jogo? Escolhe um jogo aí para vocês escolher, para vocês entenderem o que vai acontecer. Não tem nenhum outro jogo. O Rios Se não ali for no naquele... domingo- O Rios no gol mostrou o bicho pra torcida. Genitália? É. Que ali ele pega a mão, Sim. ele mostrou, ele dá... Não sei se ele fez. Não foi pra torcida, não. Mas ele fez. Mas ele coloca Vai, assim. deu uma chacoalhada, foi pra quem? Você já fez Não, gol não e foi pra fez isso, torcida. senhor? Não foi pra torcida. Alguma vez você fez gol e comemorou assim? Não. O Gabriel fez isso naquele jogo do Morumbi e foi suspenso. Ele virou... É que Mas ele, ele não fala fez que não pra foi pra torcida, torcida não foi do pra Botafogo. Ele foi comemorar em direção à torcida do Vasco pra dizer, tá vendo? Aqui tem Mas ali mais. estava a torcida do Vasco? É, tava a Então torcida acabou. do Vasco. Não, é a história. É a história. Também, mas, gente, vamos parar um pouquinho. O cara meteu a mão no saco lá e tem logo. Não foi pra torcida adversária. Eu até brinquei. foi comigo. Comemorou a Páscoa. E foi com gosto. E foi com gosto. Comemorou a Páscoa? É. Ó, o Irlan Bittencourt. O cara tá bravo com o Zinho. Puxa, Quer dizer, bravo agora o quê? com o Zinho. Como pode o campeão do primeiro turno e do segundo não disputarem a final do Carioca? Que perderam. ridículo. Por mérito, a final deveria tá ser bravo Flamengo e comigo? Fluminense. Tá bravo com Campeonato Carioca vergonhoso. Zinho, me responde essa. Eu falei isso primeiro que você, tá? Mas no final Antes das de você, contas, eu falei isso. Você vê, o Campeonato O Carioca... campeonato, ridículo regulamento, confuso. E tá mantido pro ano que vem. E isso diminuiu o interesse do público. Né? E eu critiquei isso E aí várias os clubes, vezes aqui. E os clubes são responsáveis também, porque se esse regulamento é mantido e os clubes não Eles vão vão fazer lá nada, e assinam, Eles aceitam. assinam Olha lá, e não vão fazer cadê? nada. Põe de novo lá o Rios fazendo gol. Aí é o Que gol. golaço, É o no lance do finalzinho, gol. hein? Era o último lance do jogo. 3 dos 4 times grandes do Rio de Olha lá, Janeiro Fabinho. vão ficar com uma Fabinho, se tacinha. liga, olha lá. Pá. Olha lá. Viu? Olha lá. Nossa, eu não fico observando essas coisas. Ficou. Você Você observar. observa isso. Foi com você mal atenção, de treino. Não falei de nada. Nem sabia que o rapaz tinha feito isso. O que ele foi? É duro para encontrar uma explicação para. Agora é Não é confuso, 3 né? dos 4 Aqui, ó, o campeonatos. Robson- Daqui vão sair com uma taça. Você ganha o Só que vai turno e ficar você não assim. tá na final. O você só Robson, tá numa o Robson tá semifinal. falando aqui no Twitter. Posso garantir para vocês aí da mesa que vamos lotar o Maracanã. Vasco campeão. O Thiago da Gi. Ô Benja, pergunta ao Zinho se o Paulinho é mais efetivo que o Vinícius Júnior. Acho que sim. No momento, o Paulinho está mais pronto que o Vinícius Júnior. O Paulinho está mais O pronto que o Paulinho está mais pronto que o Vai jogar muita Vinícius bola esse Júnior. Paulinho. O Pedro Cardoso, que não é um ator. Joga muita bola, principalmente porque tá jogando, né? Porque o Vinícius Júnior quase Não, mas o Vinícius Não, tem o jogado. Paulinho, também. o Paulinho tá vindo de contusão também. Por Sim, isso que ele mas tá. ele tem- E ele o teve Vasco aquele. precisa mais Ele dele, teve é um um problema de jogador, uma ele é um- bactéria que os jogadores do Vasco pegaram lá. Foi, que- virou virose, virose. virose, ficou mal. Agora, Agora, é um jogador que já é pro titular. Outro dia o não, Flavinho- ele é mais pronto, ele está mais preparado como um jogador profissional. Outro dia o Vinícius Júnior Flavinho tem um pegou- futuro pela frente, mas o Paulinho já está mais pronto. Outro dia o Flavinho pegou uma bactéria, a bactéria morreu, velho. Não aguentou. A bactéria foi no médico e falou, gente, eu tô dentro do Flavinho, o que eu faço? O médico falou, esquece. Já era. O Pedro Cardoso, pelo amor de Deus, o Rio está passando por dificuldades, servidores sem receber salários, lojas fechadas, Isso é verdade também. alto índice de desemprego e a violência nas alturas. O povo não está indo aos estádios também é mesmo. A gente tem que considerar tudo isso. Mas é só estádio, as pessoas não vão pra rua. O Vinícius eu- Reis, mas Você ainda vai, todo mundo na você rua. vai, você vai pra rua, pessoa se limita. você só anda onde está a classe alta. Você não vai lá na periferia. Fala bobagem. Você não vai na periferia. Aí, passarinho perto. Sormani, eu vou te falar. Se o... Pode ficar bravo se você quiser, mas se é a torcida do Flamengo num domingo de Páscoa, 4 horas da tarde, tinha 40 mil pessoas. Porque contra o Botafogo tinha 30. Zinho, aqui o Bruno Santos falou um negócio que eu já vi muito torcedor do Botafogo falar a mesma coisa. Se fosse contra o Flamengo, o estádio estaria lotado. Estaria? Estaria. Se o Flamengo está na final, a torcida do Flamengo... Mas o torcedor do Na Botafogo... semifinal contra o Botafogo tinha 30 mil e... Mas a rivalidade é maior 90%. Botafogo e Flamengo do que Botafogo e Vasco? Uma decisão de campeonato, Botafogo e Vasco? A decisão de campeonato tem de encher o Poxa. estádio sempre. Ponto. Tá bom. Quando Tem que jogar. eu concordo. Não, mas eu que gostei isso muito, da mensagem daquele rapaz ali, entendeu?
Funcionário público no Rio de Janeiro não recebe há trocentos meses. Lojas fechadas, Lojas fechadas, É sendo verdade. fechadas. No Brasil todo, a gente Tá atravessa... fechando uma livraria no shopping pertinho daqui. Aí eu fui perguntar, por que vai fechar? Não, porque o shopping não tem movimento. Sormani, eu concordo, o país está em crise, mas não é só no Rio de Janeiro que está em crise. Lá em São Paulo não tem problema também financeiro. Não desse jeito. O funcionalismo público não está Mas o povão que estava lá está com dificuldade. Mas aqui Infelizmente, Há uma crise de Ozinho, desemprego. Há uma Ozinho. crise. E tinha 40 mil, 40 e pouco. Ozinho. No Sul também não tinha. Eu só acho o seguinte, Sormani, para você ir no campeonato todo, eu concordo. Né? A crise está pegando a todo mundo e eu quero o melhor para o povo também. Agora, é a final do campeonato. Vasco e Botafogo, num domingo, 4 horas, tinha que ter mais público. É uma opinião minha. Olha, porque nos outros campeonatos tinha público. E todo mundo também está enfrentando essa crise. Olha aqui, ó, mas ela é Cássio, acentuada É no Rio só de no Janeiro. Rio. Ela é Cássio, acentuada no Rio de Janeiro. Eu acho que Cássio, é o campeonato Também. que não chamou a atenção Também, do torcedor. também, Cássio, também. E Cássio. se o Flamengo está na final, estaria lotado o estádio. Cássio Vasconcelos, Flavinho Coxinha, falar em periferia, você não conhece nada de Rio de Janeiro. Saia da bolha. Ai, aqui tem o Romário Dias. Ué, o cara tá falando. Ele me conhece, ele mora comigo, sabe onde eu moro? Sabe, você só vai de lá frequência. no inferno. Você anda no quadrilátero Só ele vê o seu Instagram, a gente vê onde você vai. Não interessa onde eu vou, a vida é minha, eu vou Ué, onde mas eu você quiser. só se for A vida é minha, eu vou no onde Instagram eu quiser, aqui. entendeu? Agora Você tem pega o que Instagram fiscal dele, onde é que ele tá? Ah, no Jet Set. É. Tá bom. No Jet Set, carioca. Esse Paulão também não pode mais ser titular do O Vasco. Romário Dias tá bravo com você, mano. Por quê? Pelo amor de Deus, me admira um mano que se diz da arquibancada falar que tem briga em Vasco e Botafogo. Historicamente, as torcidas são unidas, apesar de serem rivais do mesmo estado. Qualquer argumento pode ser usado, menos esse. Ô, cidadão, então vamos lá. Eu acho que você não deve ele não ter te entendido. ofendeu. Você Te não deve ter ofendeu, mano. entendido. Mas ele não te Peraí, ofendeu. eu ofendi alguém aqui? Na hora que você fala mas o seu cidadão, tom de voz seu foi- tom de Não, voz. já Foi, chegou, Vamos lá. foi de nervosinho, você não gostou. Não, A não, sua afeição no pelo seu contrário. rosto. Foi. Vasco E e eu Botafogo. concordo com ele, você errou. Vasco e Botafogo não tem histórico de confusões? Sim. Porém, tem torcidas do Flamengo que são aliadas com torcidas aí de outros clubes aí de outros estados brasileiros também, que podem muito bem fazer emboscadas. Isso acontece, em São Paulo acontece com frequência. Vai ter um clássico entre Palmeiras e São Paulo, tem uma torcida organizada do Corinthians esperando uma das torcidas para fazer tocaia. Então, esse tipo de situação acontece e acontece muito. Inclusive aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo é mais difícil porque existe uma concentração que a galera não tem subsedes, assim, é difícil. As subsedes estão em outras cidades. Aqui no Rio de Janeiro, cada bairro tem praticamente uma subsede de torcida. Então, do Flamengo é o pelotão, do Vasco é família, do Botafogo é alguma outra nomenclatura, mas eles saem de bairros, então é muito fácil para que haja um conflito assim. Você pode não ter um confronto diretamente, a torcida do Vasco com a do Botafogo, mas pode ter uma torcida do Fluminense no meio, pode ter uma torcida do Flamengo no meio. É complicado, cara. E não é um único fator com que faz com que o torcedor não vá para o estádio. São inúmeros. Se fosse um único fator, era fácil de resolver. Ó, o Ricardo Jesus está concordando com o Zinho. Avisa o pessoal aí da mesa que aqui em São Paulo estão fechando lojas também. A crise não é exclusividade do Rio de Janeiro. E o público nas finais... E os públicos nas finais estão... São grandes, os também, públicos finais.